Eu vou fazer uma explanação muito rápida para vocês depois entrarem aí, que é o mais importante, é a questão do exercício, né? Onde vocês vão ter aí 3 casos, né? Casos reais, retirados de relatórios de empresas e retirados de demonstração contábeis da empresa, tá? Tratando da mesma informação, né? Às vezes podem ser complementares e às vezes, como na maioria das vezes, infelizmente, são totalmente antagônicas, a mesmo assunto sendo tratado na demonstração contábil e no relatório de sustentabilidade. Geralmente, o relatório de sustentabilidade é um céu de brigadeiro e a demonstração contábil é um inferno de Dante, né? Às vezes porque não tem como, tem regulação, tá? E tem essas questões todas. O importante é que na integração a gente vai ter que falar da mesma realidade. E não é que falam duas realidades diferentes, né? A questão é a forma de falar. As duas ocorrem, as duas são reais, mas a forma de falar. E as equipes que produzem os dois documentos são equipes diferentes. Por isso é importância da integração. Aqui é uma fala rápida, complementando, inclusive, tudo que a Glaucia já falou sobre a questão do relato integrado, eu acabei andando duas. Nós estamos falando aqui de relato integrado porque a sociedade cada vez mais cobra por informação, né? A Glaucia comentou aqui, o Pércio comentou, falou de relatório de 6 páginas, o volume maior de informação, o próprio mercado financeiro pedindo mais informação, né? Então, cada vez se pede mais. E se questiona a empresa sobre ela ter uma gestão de maneira integrada. Então, se questiona que, olha, eu vou diversos canais da empresa, cada um me fala uma coisa. E eu tenho que ir em diversos canais da empresa, eu tenho que ouvir a mesma informação. Pode ser de formas diferentes, de falar diferente, mas a mesma. É lógico que o engenheiro vai falar diferente de um psicólogo, etc. Mas se trabalha na mesma empresa, tem que vir a mesma realidade para o receptor da informação. E agora começa a se discutir o seguinte: as decisões tomadas, no caso de companhias abertas, dentro do conselho de administração, ou no caso de companhias transnacionais, subsidiárias brasileiras, pela alta gestão da empresa, o quanto que está de forma integrada essas decisões são tomadas. Então, começa a se discutir em vários eventos, discutindo o quanto que o conselho de administração das empresas discute sustentabilidade. Se tem comitê de sustentabilidade, como é que isso é discutido? Como é que as decisões da empresa são tomadas levando em consideração a sustentabilidade? Então, para que eu tenha um relato integrado, eu preciso ter uma gestão que pense de maneira integrada, e as decisões estratégicas também, obviamente, têm que ser integradas. Senão, eu corro um risco de relatar algo que não está vinculado com uma realidade da empresa, né? Então, é muito importante isso mesmo. Isso aqui está no meio de um monte de coisas que circundam a empresa. A empresa relata Pacto Global, né? O próprio Pacto Global reconhece, parabeniza empresas por terem melhor divulgado informações sobre como estão vinculados com os princípios do pacto, né? Nós temos o Dow Jones, que é um questionário que muitas empresas publicam isso, saiu agora em setembro a nova lista, em emergentes nós estamos com 17 empresas brasileiras, né? No Dow Jones, então, muitas pegam que preenche esse questionário e utiliza essa informação para relatar. Agora, a G4, que aí a Glaucia já falou bastante sobre o processo, calma, que é um processo evolutivo, né? Eu costumo dizer, já falei isso para a Glaucia, que é uma volta às origens da GRI, lá em 97, por causa da forma de gestão, né? O quanto ficou muito forte isso na G4, não adianta você dar o resultado do indicador, você tem que dizer como é que você gerenciou esse indicador, né? Porque hoje a GRI sempre foi um instrumento de gestão, né? E com o passar do tempo, em alguns lugares, as pessoas se confundiram achando que era uma peça de comunicação. Não, é sempre muito mais que isso, ela é a gestão, e é lógico que você vai comunicar, tornar público como é a sua gestão. Nós temos também o Easy da Bolsa, né? Que várias perguntas, inclusive, sobre informação. Os CPCs, que vocês vão ter aí na mesa, inclusive, alguns CPCs vinculados com o tema que está sendo tratado, como vocês vão ter também os protocolos do GRI. Formulário de referência, que muitos profissionais da área de RI têm a área de RI e relações com investidores. Aqui acho que é claro isso, né? Eu tomo muito cuidado para explicar siglas, né? Eu estava ministrando aula com o pessoal de direito, eu falava ITR, 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 né? Aí um advogado levantou a mão. Desculpa, professor, mas eu não estou entendendo o que o imposto territorial rural tem a ver com o que o senhor está falando, né? Então, na verdade, está falando de informação trimestral, né? ITR. Então, a gente tem que sempre explicar a sigla para não dar, né? Então, aqui é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, são os pronunciamentos do comitê, né? Que aí vocês vão ter alguns das mesas. Aqui é o Dow Jones, ok? Formulário de referência, muitos profissionais de RI, de Relações Investidores, reclamaram desse documento, mas eu costumo dizer que é um dos maiores legados que a Maria Helena Santana deixou, porque tem um volume enorme de informação. Inclusive, fala lá de política ambiental, para empresas que a têm, fala de questão de recursos humanos, né?
Então, podemos dizer que temas socioambientais começaram a entrar nesse documento, e ele é um documento que tem que ser crível também, né? Só que é muito interessante que no primeiro ano da adoção do formulário de referência, em 2010, 70% das companhias tinham inconsistências. 70%. Porque como é um documento que não tinha obrigação da auditoria, né? Então a gente já sabe que não é obrigado a auditar. A gente da sustentabilidade passa muito por isso, né? Não é obrigado a auditar, então a gente já sabe, né? Então o formulário de referência tinha 70%. O caso mais gritante que a CVM colocou numa palestra era sobre partes relacionadas, né? Que é outro calcanhar de Aquiles que a gente tem, né, no mundo aí dos negócios, e do ponto de vista da sustentabilidade se fala, por que você não leva os seus princípios de sustentabilidade para as suas partes relacionadas também, né? Então, até num evento que eu e a Catarina estávamos ontem, né? Eu até comentei, porque um dos acionistas também é acionista de uma outra empresa, eu falei, por que você não leva para essa outra empresa, né, a questão do GRI, de publicar relatório, né? Então, é importante essa questão. E o CODIM, o Comitê de Divulgação de Informações do Mercado, que é liderado pela PIMEC, que são quem questiona informação, caras assim como o Perso, que ficam questionando bastante informação, que são analistas, e caras como a Beth, que fica lá, aliás, Sandra, desculpa, que fica lá, né, fornecendo informação. Eu estou com a Beth da Sul da Cruz na cabeça, né, que fica fornecendo informação, né. Então, o IBRE e o APIMEC lideram isso, e tem lá 2 documentos vinculados muito conosco, que é a publicação de relatórios anuais, é uma orientação para isso, e a publicação de informações de sustentabilidade. Então, são 2 orientações, mesmo para companhias fechadas, é bom ter acesso a esse documento, que são práticas boas de mercado, né? Então, tudo isso circunda e você tem que tentar integrar todos esses documentos existentes na empresa, falar uma única linguagem, né? E tem mais ainda, se você listar de Nova York, tem uma coisa chamada 20F, que é um documento escrito, nada contra quem é advogado, mas é um documento escrito de advogados para advogados, né? Bem, aí a Glaucia já comentou do Conselho Internacional, inclusive ela já contou uma história sobre isso, né, sobre a importância desse papel. Os contadores aí, a gente ministra aula para contadores, estou passando bastante sobre isso, né, porque o presidente da Federação Internacional de Contadores falou, contador que não entender sustentabilidade não vai ter emprego. Ele falou isso, não fui eu. Eu achei ótima essa frase e eu fico replicando para os alunos que vão ser futuros contadores. Aqui é só o exemplo de algumas entidades sérias, né? Normas reguladoras contábeis, o IFRS está aqui, que já foi citado aqui, o SGAP, né? Fundos de pensão que solicitam informações, academia, né? Reguladores, congrega todas as CVMs do mundo, né? Empresas, só algumas, né, aleatoriamente escolhidas, para mostrar que é um trabalho muito sério que está sendo desenvolvido. Então, bem, isso aqui vai sair oficialmente, está programado para ser dia 5 de dezembro, né? Dia 4? Dia 4 de dezembro. Né, teve uma grande discussão, né, o Brasil mandou, cadê o Eduardo? O Brasil mandou, sim, sei lá quantas, nós da mídia fizemos, acho que mandamos lá para a Comissão Brasileira, daquele documento framework inicial do IRC, né? Mais de 80 entidades, o Brasil teve um peso forte, e até foi sugerido que a gente viesse como delegação brasileira e individualmente para dar um peso maior, né, à sugestão. Inclusive, dia 16, tem uma reunião agora da Comissão Brasileira, o Eduardo faz parte, eu faço parte, a Alessandra faz parte, não sei se mais alguém aqui faz parte. Lógico, a Glaucia também e a Catarina, né? Então, aqui são coisas que focam bastante, a base dos 5 capitais, lá que nasceu com o conceito do Sigma, né, defendendo isso. Tem algumas pessoas que também fizeram teses sobre isso e dizem que foram utilizados nesse processo também, que fizeram trabalhos acadêmicos sobre isso. Governança corporativa muito forte, importante, né? A questão de criação de valor, materialidade. Então, a ideia focal é trabalhar que a informação de natureza contábil, financeira, trabalha de maneira integrada com a questão de socioambiental. O que a Glaucia falou é muito importante, não é para ter um relatório só. O importante é que em todos os relatos você passa a informação de maneira integrada, entendeu? Independente dos documentos existentes. Tem empresa que tem relatório de atividades, a demonstrações contábeis propriamente dita e o relatório de estabilidade e não pretende abolir nenhum dos 3 documentos. Só que a empresa quer que os 3 documentos passem a informação de maneira integrada e que eles se correlacionem. Então, onde eu esgoto informação num, que é mais importante para o público prioritário dessa informação, e os outros documentos eu vou referenciar naquele documento onde está a profundidade da informação. Aqui é o que eu acabei de falar, da questão tanto da contabilidade como a sustentabilidade, visando o relato integrado.
E pronto. Eu queria só dar, realmente era uma coisa de 10 minutos, já falei até demais, para dar um geral, porque a Glaucia já tinha falado bastante, né? E aí entrar na dinâmica propriamente dita de vocês, que é o mais importante hoje.